estava procurando o dia inteiro. Amém? Amém, irmãos? Se perdeu cedo hoje. Glória a Deus. Boa noite, então, irmãos. A graça e a paz de Jesus. A graça e a paz também quem está assistindo aí. Aqui, ó, uma notícia para mim. Se você está assistindo o nosso culto, depois compartilha, convida a pessoa e você é convidado a estar aqui conosco, aqui junto aqui. Deixa ele jogar. Amém, irmãos? Amém. Olha bem, Juninho, que é a palavra do Senhor, no Salmos 121. Salmo 121. Diz bem assim, então. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, nem é certo que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme. Aleluia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestarás o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Sabe, amados, a gente estudou na quarta-feira sobre a nona pergunta da Confissão de Fé de Westminster, que diz sobre as obras maravilhas de Deus, né? Para que Deus criou? Para expressar a maravilha de Deus, a glória dele, sabe? E estudando lá, a gente aprendeu que Deus nunca nasceu, Ele sempre foi, Ele sempre é e sempre será, antes de tudo, sabe? Ele não tem começo e nem fim, Ele é, sabe? E isso nos traz uma revelação que tem que nos gerar paz, porque Deus, Ele não é que nem o meu amor com a minha esposa, com o meu filho. Posso estar limitado pela distância, pelo tempo, posso estar limitado pela morte, eu posso estar limitado por brigas, porque nós falhamos, somos falhos. Mas quero dizer para você que o amor de Deus por você não está limitado pelo tempo, não está limitado pelo espaço, nem pela matéria. Para 1000 anos, para Deus é um dia é 1000 anos. Ele pode transformar a sua vida um piscar de olhos. Ele não está limitado a nada. Esse é o teu Pai, que segura o mar, que conta as estrelas, chama cada uma por seu nome, de Salmos. Sabe? E Romanos 5 diz que se pelo pecado de um só, todos nós estamos condenados, muito mais agora receberão a abundância da graça e o dom da justiça e reinarão em vida. Aleluia. Agora, em vida, agora, nesse momento, nessa vida, quem está vivo? Reinarão em vida, glória a Deus. E note que é a abundância da graça e o dom da justiça. Deus te torna justo, Deus faz o pecador justo pelo seu sangue. E te dá a abundância da graça. Amém, irmãos? É isso que eu queria passar rapidamente para você. Deus pode mudar, pode transformar, pode levar cura inesperadamente, sem esforço nenhum humano. Quando você menos percebe, aquilo já vai sumindo, vai acabando, aquele pecado é vencido, aquela vontade de fumar, o que está acontecendo? Deus está transformando. Deus não está limitado ao tempo e espaço. Deus quer, Deus ama e quer surpreender seus filhos nesses dias. Amém? Chamar Nelson e o irmão Yuri para passar a palavra do Senhor para vocês. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos dar continuidade à palavra da semana passada. Nós estávamos falando sobre o pecado original e as suas consequências e como ele afetou o homem. As consequências do pecado original, que são conhecidas como a depravação total do homem. A depravação total significa que todas as faculdades do homem, a sua mente, coração, emoções, foram afetadas, né? Coração e mente na Bíblia geralmente são a mesma coisa. A gente tende a dividir a parte mais interior do homem. O homem pensa, o que o homem quer e o que o homem sente é pecaminoso. Significa que nenhum homem consegue fazer
espiritualmente ou devidamente aquilo que é bom, ele é escravo do pecado. Essa escravidão é uma escravidão voluntária no sentido em que o homem gosta do pecado. Ele não é um escravo contra a sua vontade. Antes, a vontade dele se tornou corrompida, né? Outra coisa que nós podemos ver, nós vimos, né? Nós vimos que, e como nós explicamos, aí nós vimos que todas as boas obras do homem são pecaminosas. Todas as boas obras que o homem natural faz são pecado. E aí vem a pergunta, e aquelas obras que o homem faz de ajudar os outros, né? Nós vimos que aquilo é pecado porque o primeiro mandamento da lei está ligado com o segundo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o meu próximo e não a Deus sobre todas as coisas, estou pecando. O segundo é porque a Escritura diz que tudo que não procede de fé é pecado. Romanos 14, 23. E por último, tudo que nós fazemos devemos fazer para a glória de Deus. Como o ímpio não faz para a glória de Deus, então logo tudo que ele faz é pecado. De maneira que Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. São como trapos de imundícia. Né? Então, o homem natural não faz nada que Deus considere que é bom. Ele não pode crer, não pode ter uma fé verdadeira. E essa doutrina ela vai afetar a nossa visão sobre o homem natural e sobre várias outras coisas. Por exemplo, o novo nascimento, sendo o homem natural completamente incapaz, né? Alguns acreditam que Deus apenas capacita o homem para que ele então decida fazer a escolha por Deus, mas nós sabemos que isso é impossível. Apenas uma capacidade. O homem está morto em delitos e pecados, Efésios 2:1. Ele não precisa apenas de uma capacidade, mas ele precisa de vida. E não existe estado entre a morte e a vida, digamos assim, no meio termo. Ou você está vivo ou está morto. Você está vivo ou morto. Então, é isso que a doutrina da depravação total ensina. E diversas outras coisas também. Aí vem a questão ainda sobre as boas obras do homem que ainda é escravo do pecado, o homem que não nasceu de novo. A Escritura ensina que esse homem que não nasceu de novo, ele é rebelde. A gente estava cantando um louvor aqui que dizia: eu me rendo, eu me rendo. Sabe, o que é render? O que é render? Você está rendido aos pés da cruz, né? Mas o homem natural não pode fazer isso. Na verdade, nem nós. A nossa natureza caída não pode fazer isso. O Moisés fala, e a Escritura fala várias vezes: não endureçais a vossa cerviz. Não endureçais a vossa cerviz. O que é endurecer a cerviz? É resistir, é não se render. Não endureçais a vossa cerviz. Então, o coração do homem é chamado de pedra. Então não tem como ele se render. A mente dele é corrompida. Tá? Não tem como fazer aquilo que a Bíblia ordena. Então o que Deus precisa fazer? Deus precisa dar a ele um novo coração. Isso vai entrar depois quando nós falarmos sobre o novo nascimento. Outros sermões mais adiante. Ele precisa de um novo coração. Ou seja, é o fato que Deus ordena ele se render. E é um fato que o crente se rende à vontade de Deus e à palavra de Deus. Os homens naturalmente resistem ao Espírito Santo, mas Deus dá outro coração e faz com que os homens não se rendam mais. Nós podemos ver isso quando Paulo estava a caminho de Damasco, em Atos 9. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. E a Bíblia fala que ele ia prender mais alguns cristãos. Ele estava bem a fim de escolher Jesus aquele dia. Então, ele saiu correndo para matar os cristãos. E a palavra de Deus diz que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai no chão. Na verdade, ele cai no chão e fica cego temporariamente. Então, ali há uma conversão real de Paulo. Por quê? Porque é um ato sobrenatural. Paulo diz que ele é um exemplo de todos aqueles que vão crer em Deus. Depois, Paulo diz que não foi desobediente à visão celestial. Mas antes ele precisou ter essa visão celestial que jogou ele no chão. Na verdade, ninguém sabe se ele estava no cavalo ou não. Alguns falam que é cavalo. Mas a Bíblia diz simplesmente que ele foi jogado no chão pela glória de Cristo. Então, quando ele é jogado no chão, os seus olhos ficam cegos. Olhos cegos, coração endurecido, significam a mesma coisa. Sentidos endurecidos.
Os sentidos do homem natural estão endurecidos até que o Espírito Santo venha e abra os seus olhos espirituais e dê um novo coração para ele. Para quê? Para que ele veja a glória de Cristo e para que ele não resista mais ao Espírito Santo. Porque como o homem resiste ao Espírito Santo, Yuri? Está dizendo que o Espírito Santo quer salvar o homem e então a natureza corrompida, ela resiste. A natureza corrompida resiste à mensagem do Evangelho. Resistir ao Espírito Santo se resiste à palavra de Deus quando ela é pregada. Mas não recebeu um coração de carne, então você percebe que não existe meio termo. Deus tira essa resistência, então regenera essa pessoa. Então, ela resiste à mensagem. Não que ela resiste a esse poder que dá a ela um novo coração. Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser vencido. A Bíblia diz que Ele, os seus propósitos, Ele cumpre. Então, esse poder regenerador é tirar essa resistência do homem à mensagem do Evangelho. Isso acontece no chamado eficaz. Mas nós não vamos ver sobre isso. Então o homem é naturalmente resistente, naturalmente depravado. E nós vemos também que como ele é rebelde, né, porque isso que significa coração incircunciso, ele é insensível e rebelde contra Deus, ele usa todos os dons que ele tem contra Deus. Então ele faz uma boa obra e diz que não precisa de Cristo. Ele faz alguma coisa e acredita que aquilo vai beneficiar ele vai ir para o céu, ou ele acha que medita igual um budista, então ele alcança o nirvana, ele acha que ora, então agora é super espiritual, ele acha que estuda teologia, então agora ele se torna um homem, digamos assim, iluminado agora que alcançou a salvação por suas obras. Então, ou também ele pode buscar no misticismo, em diversas outras maneiras, né, dar sopa para os pobres. Tudo isso é rebelião contra Deus. Porque Deus está mandando ele se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. E crer no Evangelho é confiar somente em Jesus Cristo, na misericórdia de Deus. Viver por fé é confiar só na misericórdia de Deus. Viver por fé não há outra explicação. Né? A fé, ela se agarra nas promessas de Deus, porque a pessoa que tem fé, ela sabe que por si própria ela não pode se salvar. Então, a pessoa já alcançou o fim de si mesmo, foi exposta e sabe que não tem outra salvação a não ser em Cristo. E isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, onde o homem abre mão das suas obras, da sua justiça própria e confia somente em Cristo. Que é a única maneira dele viver e a única maneira também dele morrer pela verdade do Evangelho. Então, essa é a obra que Deus faz no homem, que é a obra da regeneração, que nós vamos ver outra hora. Agora nós vamos recapitular tudo que foi dito para vocês em pouco tempo. E agora eu vou fazer a exposição bem rápida. Primeiro, a culpa herdada. Então nós vimos que o pecado veio por Adão, que é isso que afetou o homem dessa maneira. Mas não só o pecado. Se bem que o pecado já bastava para a gente ir para o inferno e ser condenado por Deus. Esse pecado já basta para isso. Mas o próprio pecado de Adão, o ato dele, foi colocado na nossa conta, foi levado em consideração no tribunal de Deus, e Deus julgou todos os homens baseado no erro de Adão. Isso é chamado de culpa herdada, o pecado de Adão. Adão, ele era o representante de todos os homens, Romanos capítulo 5. Sendo representante federal de toda a raça humana, quando ele peca, a Bíblia diz que esse pecado é levado em consideração, nós vamos ver agora em Romanos 5, e desse ato de pecado, desse pecado, né, dessa desobediência, veio a condenação. A palavra condenação em grego é crima. Nós vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Agora nós vamos falar sobre Adão e Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Em diante. Então, Romanos 5, 12 em diante. O versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado entrou
por um homem no mundo. E por esse pecado a morte entrou. A morte entrou. Então, por que a morte entrou junto com o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Essa morte, ela inclui todo o reino, o domínio da morte. E quando a gente fala em pecado aqui, a gente está falando do domínio do pecado, ou como a gente vai chamar depois, a carne pecaminosa, o controle, o domínio, o reino do pecado, a inclinação para o mal, contra Deus, rebelião. E pelo pecado a morte entrou. O pecado de Adão, a morte entrou. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passa a todos os homens, da mesma maneira. Então, as pessoas morrem por causa desse pecado. Elas estão mortas por causa disso. E elas morrerão, e morrerão a primeira e a segunda morte por causa desse pecado. A primeira morte é a morte física, a segunda é espiritual, mas agora Paulo vai desmembrar isso. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, mesmo assim, digamos assim, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça por um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, se pela ofensa de um só homem muitos morreram, Paulo, ele expressa aqui o seu primeiro muito mais. Esse é o capítulo muito mais. Então ele diz, se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais, de novo, a graça de Deus e o dom da graça de um só homem. A graça e o dom da graça, o dom pela graça, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento, agora presta atenção, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E Paulo está dizendo aqui, olha, Deus não está enviando você para o inferno por causa que Adão passou uma doença para você chamada pecado e ele vai te mandar para lá. Paulo fala, isso acontece também em Efésios capítulo 2. Mas ele está dizendo aqui, não, o seu problema não é esse em primeiro lugar, você tem que lidar com outra coisa. Mesmo que Deus regenere você e você se torne uma nova criatura, você ainda tem que lidar com o pecado de Adão. Ou seja, você tem que pagar aquele pecado lá. Se você fosse perdoado de todos os seus pecados, todos os pecados que você cometeu, os seus próprios, você ainda iria para o inferno. Por quê? Paulo explica aqui, muito mais, ele vai dizer aqui, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O julgamento, aqui nós temos uma figura de um juiz, um tribunal. E o julgamento veio de uma só ofensa, essa ofensa é a ofensa de Adão, para a condenação. A palavra julgamento e a palavra condenação aqui é a figura de um tribunal, onde é levado em conta algo. E aqui é levado essa uma só ofensa, que está sendo dita desde o começo, que é o pecado de Adão, e vai ser falado novamente nos versículos seguintes. Então Deus julgou. Julgou o quê? Uma ofensa. De quem? De Adão. Para quê? Para condenar todo mundo. Então Paulo está dizendo aqui, vocês não estão entendendo, vocês já estavam falados, entendeu? Não tinha como. Não tem outra forma. É esse o Evangelho. Essa é a má notícia. A má notícia é essa. Aí ele vai dizer, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o julgamento de Deus teve base com o pecado de Adão. E isso te condenou. E não só te condenou, como trouxe a morte espiritual e diversas outras desgraças. Mas ele vai dizer que a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, Deus precisou só de um pecado para colocar a gente numa espiral de desgraça. Mas agora Deus pega todas essas desgraças e nos justifica. Nos declara justo. Isso significa, a palavra justificação, declarar justo, significa que Deus declarou justo. Não tem culpa no meu lugar, não tem condenação, não há mais o que
ser cobrado diante de um tribunal. Isso inclui também, obviamente, o pecado de Adão, ou seja, Deus perdoou muitas transgressões, não só algumas. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que é Adão, a ofensa de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, muito mais, novamente. Ou seja, se você era um pecador desgraçado, a grande maravilha dessa graça de Deus é que você vai se tornar uma pessoa que vai reinar em vida. Quando você encontra um cristão, geralmente cheio do Espírito, uma pessoa cheia de fé, geralmente ele era o mais, que estava no lugar mais desgraçado de todos. Por quê? Porque é assim que a graça funciona. Mas não é sobre isso a pregação em primeiro lugar, é sobre a morte. Então, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Aqui nós vemos que só a condenação veio por essa ofensa, o pecado veio por esse homem, que é Adão, e a morte espiritual e física veio por ele, e só isso que precisou para a gente estar nessa situação. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Porque assim como por uma só ofensa, agora de novo, veio o juízo. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ali ele falou sobre o julgamento. O julgamento quer dizer que está sendo levado em consideração. Então, depois no versículo 16 a gente leu ali, ele condenou. O que ele levou em consideração? Essa ofensa. E agora ele não fala só de um julgamento, agora ele fala de um juízo. Por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Dessa ofensa veio. Assim também, por um só agora, a gente consegue respirar. Assim também, por um só homem, um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por um só ato de justiça de Jesus Cristo veio a justificação que dá a vida. Veio a graça de Deus. Então a morte veio por Adão, a graça vem por Jesus e a justificação veio por Jesus. E a condenação veio por Adão. Ou seja, tanto o poder que me impulsiona a ficar escravo do pecado veio por causa de alguém, quanto a minha declaração de culpado veio por causa de alguém, quanto a minha declaração de que eu sou justo, quanto o poder para vencer o pecado veio de um homem. Então é ridículo quando a gente olha para os nossos próprios erros, para a gente tentar comparecer diante de Deus. Antes, quando nós entendemos isso, nós devemos subir ao maior tribunal de todos, lá no céu, e, como diz o apóstolo, entrar com ousadia diante do Santo dos Santos. Porque foi feito um pagamento perfeito pelos nossos pecados, onde Jesus pagou todos os nossos pecados. E, em segundo lugar, ele obedeceu tudo. A Bíblia aqui diz um só ato de justiça. Alguns vão pensar que é só a morte dele. Não, ele viveu uma vida perfeita. Ele vai dizer depois, versículo 18, 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, por meio da obediência de um só homem. Ou seja, o ato de justiça de Jesus aqui é toda a obediência dele. Ele próprio agora se tornou a minha justiça. Ou seja, diante do tribunal de Deus eu tenho agora como me chegar diante de Deus, como justo, não como culpado, não como condenado. Mas não só isso, isso que Jesus fez deve me dar o poder para mim vencer o pecado. Ou seja, Deus matou 2 coelhos com uma cajadada só, como se diz, ditado, como se fala, né? Porque ele acabou com o reino do pecado através da graça que vem por Jesus Cristo, que é o poder do Espírito Santo em nós, e acabou com a condenação, com a obediência de Jesus e o sangue dele. Então ele resolveu o problema. Então tudo que é anti-evangelho vai dizer que Jesus não resolveu o problema. Vai dizer que nós temos que resolver ainda. Vai dizer que você deve fazer alguma coisa ainda. Mas o evangelho diz, não. Você não entendeu. Mas esses que ele representou, aqui vai dizer muitos e todos os homens, mas
No versículo 17, diz ali que os que recebem a abundância da graça, não são todos, são aqueles que ele representou. Os que recebem o dom da justiça, não são todos, são aquelas ovelhas dele. Então, esses, o problema está resolvido. O problema está resolvido, porque ele libertou da condenação e libertou do poder do pecado. Então, isso é só para você ter uma ideia dessa culpa. Isso é chamado de culpa herdada, porque é uma culpa, uma condenação que vem de Adão. Né? A semana passada nós vimos a depravação, o lado da corrupção, mas agora nós vamos para uma questão jurídica, técnica. Né? Uma questão técnica. Nós vimos eu vou pular algumas coisas que a gente viu aqui, por exemplo, a analogia do exército, do rei lá que treina os súditos, e os súditos usam tudo contra. Todas as técnicas que o rei ensinou eles usam contra o rei. Esse é o homem caído. Sabemos que apenas um pecado de uma pessoa já é suficiente para enviar ela para o inferno. Pois Deus é justo e não pode deixar de punir o pecado. Êxodo 34, 6, 7, Números 14, 18, Naum 1 e 3. Veja que Deus puniu Cristo para demonstrar a sua justiça. Romanos 3, 25, 27. Alguns pensam, como Richard, não digo Richard Baxter em si, mas alguns outros pregadores, inclusive calvinistas, não sei como eles chegam nessa conclusão, mas é mais o pessoal do arminianismo e que nega a expiação definida. Por quê? Porque eles querem negar a implicação óbvia. A justiça foi paga. Jesus pagou todos os pecados. Aqueles pelos quais ele pagou os pecados não podem ir para o inferno. Ou seja, se ele morreu por todos os pecados, inclusive a incredulidade, que é um pecado, então não poderia ir para o inferno ninguém. Mas ele pagou os pecados sobre os eleitos. Romanos 3, 25 ao 27. Ele vai dizer aqui, vamos ler desde o 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É para todos e sobre todos os que creem. Presta atenção. Esses são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que Deus tolerou os pecados, mas Deus precisava dar uma resposta, porque Deus é justo, ele não poderia tolerar os pecados. O que aconteceu com os pecados dos outros no Antigo Testamento? Essa ideia. Como Deus vai salvar alguém, sendo ele santo? Então, essa é a resposta. Deus envia Cristo e ele leva os pecados daqueles que creem. Os sacrifícios animais não podiam apagar pecados, Hebreus diz isso. Então, aquilo não adiantava para cobrir os pecados do povo. Não removia o pecado, não tinha como pagar, não tinha como perdoar o pecado. Mas Jesus Cristo vem, então, perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todos. Isso, então, quem ainda não crê em Cristo está debaixo da ira de Deus, João 3,36. 1 João 2, 1 e 2. Ou seja, quem não crê já está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira por dois motivos. Primeiro, pelo próprio pecado de rebelião. Ele não crê. A palavra em João 3,36, aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Aquele que desobedece o Filho, em algumas versões. Né? Está dizendo que a pessoa é rebelde, se mantém rebelde contra o Filho, em outras versões. Ou seja, por quê? Lembra lá que a pessoa tem um coração incircunciso, resiste ao Espírito Santo, existe a palavra de Deus, existe o Evangelho. Essa pessoa está debaixo da ira de Deus. E ela está debaixo, nós sabemos, por dois motivos. O primeiro motivo é a sua própria natureza. Romanos 8,
6, 8. Vamos ler. Romanos 8, 6, 8. Ele vai dizer ali, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Por quê? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele não pode agradar a Deus. Ele é inimizade contra Deus. Então ele recebe o quê? A ira de Deus. A ira, a justiça de Deus sobre os pecados. Depois, nós vamos ler a mesma coisa em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 3. Paulo vai dizer que nós também, como todos os outros homens, éramos filhos da ira. E éramos filhos da ira, como também os demais. Muito falado sobre o amor de Deus. Mas Deus, na verdade, ele tem uma ira terrível, infindável. Capítulo 2 de Efésios, versículo 3. Vamos ler 1 ou 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos os homens são filhos da ira por natureza, ou seja, por causa do pecado herdado, mas também pela culpa. Ou seja, mesmo que ele não tivesse na natureza, o próprio pecado de Adão já traria condenação sobre ele. Né? A gente acabou de ler ali em Romanos 5, 12, 21. Bem, o cenário aqui é um tribunal. Deus julgou um homem, Adão, baseado nessa desobediência, imputou, ou seja, considerou nesse tribunal o pecado de Adão e declarou todos os homens condenados. Esse é o Evangelho. Assim, Adão foi um representante legal de toda a humanidade, sem exceção. O ato dele foi a base legal para que Deus condenasse judicialmente toda a humanidade. Então, você tem dois problemas, né? Como eu disse. Mas esse aqui é o problema jurídico. O problema jurídico, em primeiro lugar, não é que você peca. O problema jurídico é que cada um pecou. Cadê o meu isqueiro? Tem um mau representante no teu lugar. Tu roubou. Por isso que o homem deve se submeter a Cristo. Quando o homem crê, por que muitos crentes creem e continuam pecando, e os ímpios, mas eu conheço tanta gente muito melhor do que os cristãos, como pode dizer que ele vai para o céu e eu vou para o inferno? Né? É porque ele tem um representante melhor que o teu, desgraçado. Pode responder isso. Não é porque ele é bom, é porque o representante dele se garante. O teu representante é Adão, o dele é Cristo. Ele pode ser o mais desgraçado de todos os pecadores, mas o representante dele segura a bomba. Entende? É essa doutrina. Então, esse representante legal que é Adão, ele condenou os representados por ele, mas Cristo foi lá e cumpriu tudo, obedeceu tudo. Além de obedecer tudo, ele pagou todos os pecados. Então nós temos aqui, pensando na tua conta, caso infinito negativo de pecados e mais o pecado de Adão, e só precisa de um para Deus te mandar para o inferno. E não há nada que tu possa fazer, nem o teu arrependimento pode salvar, porque tu está na mão de Deus, depende da misericórdia. E Deus não pode perdoar sem punir o teu pecado ainda por cima. Está entendendo? Então, Deus vai lá e vamos fazer o seguinte. Te dá fé. Tu crê em Cristo, Deus coloca os teus pecados em Cristo. Então agora, todo aquele saldo negativo, até os de amanhã, os de depois, e todos aqueles que praticar, foram pagos por Jesus. Agora, não só isso. Isso é ótimo. Mas agora ele faz o seguinte, ele ainda acrescenta. Bom, não pecar é bom, mas tu não precisa só de não pecar. Tu precisa de uma obediência, tu precisa ser obediente. Então Jesus vai lá e obedece tudo. E Deus então coloca de novo e imputa na tua conta. Então Deus leva em consideração duas coisas ao justificar o crente. Primeiro, a obediência de Cristo para
te determinar que tu foi obediente, então Deus declara que tu é obediente, mesmo não sendo. E o sangue de Jesus pagando os pecados. Então por isso que quando Deus nos vê justos. Esse é o evangelho, não existe outro. Quem nega isso aqui vai pro inferno. Não existe outra maneira de ser salvo. Quem nega isso aqui nem é cristão. Essa doutrina é chamada de justiça imputada. E alguns grupos, como o arminianismo, eles negam a justiça imputada de Cristo nesse sentido. Deus tira os teus e coloca de novo, e tira e coloca em Cristo, e fica tirando, colocando os teus pecados. E não, isso é uma abominação terrível. Uma abominação terrível. Ele tira a tua segurança. Mas isso está ligado a outra doutrina que é chamada perseverança dos santos. Mas enfim. Então essa doutrina que eu falei sobre tanto o próprio ato pecaminoso de Adão ser colocado na nossa conta é chamada de culpa herdada. Algumas pessoas ficariam revoltadas com isso. Mas Deus é quem decidiu que isso seria dessa forma. Sendo Ele um justo juiz e sendo que tudo que Ele faz é justo por definição, não há nada de errado nisso. Agora nós vamos ler que Deus é justo por definição. Eu gosto. Daniel 9, 14. Irmão, está sendo compartilhado também, se quiser compartilhar. Daniel 9, 14. Então, Daniel está falando aqui que Deus puniu a nação de Israel. Ele vai dizer aqui: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Aí se Daniel fosse um pelagiano, ele diria: mas que culpa a gente tem? Isso veio de Adão? Não fiz nada? Não tive nem livre-arbítrio? Pois é. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, Daniel faz, em todas as suas obras que faz, pois não a obedecemos a sua voz. Deus é justo em tudo que Ele faz. Não importa o que Ele faça, Ele é justo por definição. Ele é o padrão de justiça. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Ele é justo em tudo que Ele faz. Então foi justo que Deus... Ai, Adão foi lá e pecou, eu sou culpado. Quem faz isso é Deus. Efésios 11, ele faz tudo. Ah, mas isso é injusto. Cala a boca, é justo. Ele que não é o dono. Essa doutrina nós vamos estudar depois, é a doutrina da soberania exaustiva e a doutrina da ética. Onde nós vamos ver que Deus, como o Criador e aquele que tem o direito sobre todas as coisas, Ele é justo por definição. É justo por definição. Qualquer coisa que Ele faça é justo. Nós dependemos de Deus para nos dizer o que é justo. Né? Os católicos, eles aprenderam com os filósofos pagãos que a justiça... Existe uma... Agora eu terminei, mas agora eu estou falando de justiça por quê? Porque essa doutrina aqui fala que você é culpado e você não fez nada. Muitas pessoas não acham isso injusto. Né? 147. Salmo 145, 17. Então, muitas pessoas vão dizer que Deus é injusto, mas de acordo com que padrão de justiça? A Escritura diz que não. A Escritura diz que Deus é justo. O que Ele faz. Então, a tua opinião não importa. Agora, nós vamos ver isso mais em Romanos 9, Deus fazendo um vaso para a ira. E alguém dizendo para ele, como ele pode nos culpar, como você pode nos punir? E a resposta de Deus é... Eu tenho direito de fazer o que quiser. O oleiro tem direito de fazer o que quiser. Então existia num diálogo socrático, existe um diálogo chamado Dilema de Eutico, onde o jovem chega para Sócrates, diálogo platônico, Sócrates é o personagem, e diz assim, e diz que vai condenar o pai dele no tribunal, vai entrar com uma causa contra o pai dele, porque o pai dele espancou um escravo, matou, um negócio assim. E ele começa a fazer, por quê? Não, porque é o justo a se fazer. Daí o Sócrates diz assim, tá, mas agora
Da onde tu sabe que é justiça? E vai aquele dialética louca lá. E aí ele diz assim, não, porque é a vontade dos deuses. Então quer dizer que é a justiça. Daí agora ele faz a pergunta, peraí, mas os deuses querem a justiça porque a justiça é boa? Ou a justiça é boa porque os deuses querem ela? Aí ele deu uma na cabeça. Como assim? Bom, a justiça é algo que os deuses querem porque a justiça é boa, ou aquilo que os deuses dizem é que é bom, que é justo. E aí ele diz, não, os que os deuses, né, querem que é justo. E o Sócrates diz, tá, mas se tu for lá e fazer isso, tu pode agradar a Zeus e desagradar a Hermes. Aí ele dá exemplos. Né? Alguns deuses gregos tinham divergências entre eles. E aí os católicos romanos na escolástica enfiaram esse problema para dentro do cristianismo, que não existe, porque nós temos só um Deus, dizendo que, né, como se Deus tivesse que se moldar a um padrão de justiça da cabeça deles, sei lá, justiça natural, o inferno, o tomismo, essas outras imundícias. Mas enfim, Deus é justo. E eu só posso saber aquilo que é justo se Deus me revela. Eu não tenho como saber o que é justiça se Deus não me mostrar. Ou seja, eu dependo de Deus para isso. Então, eu não posso dizer que Deus quer algo porque Ele viu que aquilo era bom em si. Antes, aquilo é bom porque Deus faz aquilo ser daquela forma. Ou seja, Deus é que define os termos. Deus é que define as regras. Deus é que define as regras. E por isso, então, nós entendemos toda essa doutrina da justificação e tudo mais. Vocês vão perceber, depois com bastante tempo, já terminei, eu vou terminar no final já, que essas doutrinas estão interligadas. Primeiro, a doutrina da justificação, ela depende de Deus ter o direito de fazer o que Ele quiser. Elas estão interligadas. E a doutrina de Deus ter o direito de fazer o que Ele quiser está ligado com a doutrina soberana de Deus. Elas estão interligadas, elas dependem de abandonar pressupostos católicos romanos. E por isso que nós temos dificuldade no evangelismo e nós temos uma apologética fraca na igreja, muitas vezes, né? Nas igrejas, eu digo igreja brasileira, como um todo, evangélica, porque se abraçou doutrinas que não são bíblicas, coisas heréticas como essas que eu disse, que veio do catolicismo. Então é difícil você pegar, porque ofende o ego do homem, então, entende? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, para restabelecer essas verdades. Então, era esse o sermão, irmãos. Eu vou agradecer os irmãos que acompanharam aí. Vai ficar salvo no meu canal e também na página do Diego. E eu quero dar continuidade aqui com os irmãos.